Eduardo Cudê pode ser demitido, dependendo do que acontecer em Inter e Cruzeiro. Como é que tá a relação do treinador com o grupo de jogadores? Eu te conto todos os bastidores nesse vídeo. Então espera a vinheta e vem comigo. Fala aí, meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Já te inscreve, já me deixa o teu like e já ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Nós vamos falar sobre Eduardo Cudê. Existe a possibilidade dele ser demitido ainda neste ano por causa dos resultados ruins que o Inter teve recentemente, com apenas um ponto somado contra os dois últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Como é que está a relação dele com o grupo? Teve aquela divergência com o Alan Patrick sobre a substituição. Eu quero te contar como é que está a relação, como é que é o ambiente para o Eduardo Cudê nesse momento. O que mudou principalmente, eu já te adianto agora, foi o respaldo que ele teria, porque há pouco tempo o Eduardo Cudê era a última bolachinha do pacote, era unanimidade na torcida, nos candidatos à presidência, era, olha, o técnico que todo o Colorado queria. Isso já mudou, não é bem assim neste momento e muito vai depender do que acontecer até o fim do ano. Os detalhes a seguir neste vídeo, que é oferecimento de KTO. Acessa kto.com, cria tua conta e quando tiveres que completar os dados, usa o meu cupom MARINHO, porque assim eu te dou 20% de bônus no teu primeiro depósito. Eduardo Cudê pode ou não ser demitido caso o Inter perca pro Cruzeiro neste domingo pela 32ª rodada do Brasileirão. Hoje, tá? A resposta para esta pergunta é não. Eduardo Cudê não tem cargo ameaçado, não está a ponto de ser demitido agora. Porém, caso o Inter sofra mais uma vez, principalmente porque agora vai contar com retornos importantes de jogadores suspensos que estiveram fora, vai estar com o time próximo do ideal, próximo do time que foi tão bem na Libertadores, que goleou o Santos, que venceu o Vasco, vai estar com um time próximo do que pode ser de melhor o Internacional. Esse jogo vai ser fundamental para o que vai acontecer em diante. Caso o Inter seja derrotado pelo Cruzeiro, o ambiente começa a borbulhar e a ferver contra o técnico Eduardo Cudê. Principalmente porque ele tomou algumas decisões consideradas equivocadas nos bastidores do Internacional nas últimas partidas. Citando o jogo contra o América, a substituição do Alan Patrick, que gerou aquela divergência de opiniões. Ele disse que o Alan Patrick estava cansado, o Alan Patrick disse que não estava cansado, e daqui a pouquinho nesse vídeo eu vou te falar como é que ficou a relação do Cudê com o grupo de jogadores. E lembrando do jogo contra o Coritiba, o Eduardo Cudê também foi criticado pela demora ao repor o jogador que foi expulso, né? Porque o Vitão recebeu o cartão vermelho e o Eduardo Cudê não colocou um zagueiro ali para repor no setor defensivo. Demorou, depois mexeu errado de novo, enfim, aquele jogo foi todo cheio de peculiaridades. O do América não, o do América foi um jogo, digamos assim, normal, em que o Inter não conseguiu vencer com naturalidade o lanterna do Brasileirão. Isso tudo pesa para uma pressão que hoje é muito mais externa do que interna, tá? A pressão ao Eduardo Cudê, ela vem da torcida, que cobra, vaiou muito no último jogo e cobra resultados, e também de parte da imprensa, mas o ambiente interno ainda é de confiança na capacidade do treinador, que deve, ou pelo menos se nada grande mudar, como eu te falei agora mesmo, seguir no Inter ao menos até o fim do ano. Daí vai depender dele, Eduardo Cudê, e de tudo que acontecer até lá, porque mudou a situação de garantias para ele. Anteriormente, o Eduardo Cudê estava garantido com os dois presidentes, caso ganhe Roberto Melo, caso ganhe Alessandro Barcelos.
qualquer um deles queria Eduardo Cudê. Mas os últimos acontecimentos já começam a balançar essa situação. O que vai acontecer no futuro depende direta e exclusivamente dos últimos jogos deste Campeonato Brasileiro. Sobre o grupo de jogadores, é o que eu te falo agora. Para encerrar esse vídeo, tá? Não houve nenhum tipo de rusga, de briga, de desavença entre Eduardo Cudê e o grupo de jogadores. Aquela divergência de opiniões com o Alan Patrick, eu te explico rapidamente, tá? O técnico que enxerga o jogo de fora percebe no jogador situações que o jogador, na ânsia de ajudar o time, daqui a pouco não percebe. O Eduardo Cudê percebeu condutas, comportamentos de um jogador cansado no Alan Patrick. Não marcando pressão como deveria, não caminhando para trás para esperar a bola como deveria, e entendeu que naquele momento do jogo ele precisava de um jogador com mais vitalidade na frente, que o Alan Patrick estava dando sinais de ações que daqui a pouco são até inconscientes, são sem perceber, de um cara que está cansado, de um cara que está desgastado. O que o Alan Patrick disse? Por que ele disse que não estava cansado? Porque ele queria ajudar, cara. Ele queria ajudar, ele não está mentindo. É que para o jogador o nível de cansaço dele é o mesmo. Essas ações, a falta de ação, nem tanto é por querer pensado, planejado, é mais no automático. E quando tu tá um pouco desgastado, tu não vai naquela bola que tu iria normalmente, não tá onde deveria estar normalmente, mas na ânsia de ajudar, ele queria permanecer. Não, tô bem, vamos lá, quero jogar. E é assim, o jogador pretende estar em campo, por isso que evidentemente ele disse que se sentia num desgaste normal. Outro detalhe sobre essa divergência é que um desgaste normal numa reta final de jogo é um desgaste. Ainda que ele não tivesse morto, babando da gravata, não, mas ele tinha um desgaste. E por entender que um jogador mais leve, mais tranquilo assim fisicamente, poderia render mais, é que o Eduardo Cudê trocou. Não teve nenhum tipo de repercussão negativa no grupo, o grupo continua confiando nas capacidades do técnico, existe um ambiente legal de trabalho lá no Internacional e vários jogadores até já defenderam a permanência do Cudê para o ano que vem. Clica no vídeo que apareceu na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau!